Bom, vamos ver agora nesta última parte, né? Alguns softwares, tanto no ambiente R como em outros ambientes, que podem ser utilizados tanto em estudos de associação, certo? No caso de alguns pacotes estadísticos do ambiente R, ou aqui tem mais exemplos, né? Tanto para estudar, por exemplo, a estrutura das populações, ou mesmo trabalhos de linkage ou de estimação, por exemplo, de desequilíbrio de ligação, ou algum software como o Gnable ou o SNP Association, que podem ser utilizados para trabalhos de estudos de associação do genoma amplo. Pode passar, Cone. Um dos pacotes do R que é bastante utilizado em alguns trabalhos é o pacote Gnable, né? Que ele é especificamente desenvolvido para estudos de associação do genoma amplo. Além de desenvolver estudos de associação, que permite desenvolver estudos de associação, ele tem outras opções, pode passar, Cone, que permite manipular, digamos, os dados, normalmente de marcadores de alta densidade, que normalmente são planilhas de dados ou arquivos de dados bastante grandes. Então ele permite, por exemplo, juntar arquivos de fenótipos com arquivos de genótipos, certo? Transformar as variáveis, certo? Ou, por exemplo, a partir de um conjunto de SNPs, formar outro subconjunto, por exemplo, de marcadores que atingem determinado critério, por exemplo, ou marcadores que estão em determinada posição do genoma, e, por exemplo, quando eu estou interessado em realizar um estudo de associação nos marcadores que estão em determinada região específica, eu posso pedir para o programa tirar, certo, considerar apenas os marcadores que estão nessa posição. Pode passar, Cone. Também tem várias opções no R que a gente tem, por exemplo, para fazer um sumário, né, das estatísticas, determinar, por exemplo, o desequilíbrio de ligação entre os marcadores. Muitas das coisas que a gente poderia fazer no Genome Studio, a gente também pode fazer no R, utilizando este pacote. Por exemplo, selecionar os SNP com base em algum que atinge, por exemplo, determinado call rate, ou aqueles SNP que estão em determinada frequência, ou descartar SNPs, por exemplo, que se desviam consideravelmente do desequilíbrio de ligação. Então, permite, digamos, fazer uma limpeza de dados genéticos através do ambiente R, ok? Pode passar. E quando a gente vai na opção de associação, de estudos de associação, a vantagem que ele tem, digamos, que ele permite considerar não somente apenas características quantitativas, como características binárias, certo? Uma principal limitação seria que ele considera apenas modelos lineares generalizados, certo? Não podemos considerar efeitos aleatórios no modelo, certo? Mas ele tem várias opções, certo? No output e de análisis, que é bastante flexível em termos da quantidade de coisas, né, de análise que a gente pode realizar. Pode passar. Além disso, ele, em conjunto com outro pacote, né, do R, que ele estima os haplótipos da população. Então, não somente é possível realizar estudos de associação considerando apenas um marcador, como estudos de associação considerando os haplótipos. E com certo grau de restrição também é possível, por exemplo, estudar a interação entre marcadores ou entre haplótipos. A parte gráfica dele, tem várias opções, por exemplo, que a gente pode criar Manhattan plots, por exemplo, considerando todo o genoma, certo? Então aqui temos a posição e aqui temos os valores de logaritmo dos valores de P. E além disso, por exemplo, eu posso
pedir para ele abrir uma janela, certo? Nesta posição, que seria este gráfico, e estudar com mais detalhes o nível de significância dos marcadores que estão em determinada janela do genoma. E ele depois oferece outra opção de gráfico aqui, por exemplo, que embaixo da diagonal, certo? Ele fornece o desequilíbrio de ligação entre os marcadores que estão nessa região, certo? E acima da diagonal ele vai fornecer, né, os valores de P de cada um dos marcadores. Então a opção de gráficos, de output de gráficos de relação para os estudos de associação é bastante bacana, bastante rico, né, em relação à quantidade de informação que a gente pode tirar a partir deste pacote. Pode passar. Outra opção do R, outro pacote estadístico do R, que tem sido bastante utilizado nos estudos de associação, que é o pacote SNP Association. Ele tem uma apostila na internet que pode ser abaixada e que está bastante autoexplicativa em relação a todas as possibilidades que este software oferece. Ele é bastante semelhante ao GENABLE, só que além ele permite realizar estudos de regressão múltipla, considerando mais de um SNP. A limitação é que ele considera os efeitos de SNP apenas como efeitos fixos, então normalmente o número de marcadores que podemos considerar é um pouco limitado, certo? Pode passar. Também, da mesma forma como o GENABLE, ele fornece algumas estatísticas descritivas em relação aos genótipos, como frequência dos alelos, percentagem de genótipos faltantes, testes de equilíbrio de Hardy-Weinberg para testar desvios consideráveis do equilíbrio. Você pode passar. E na opção de estudos de associação, quando utilizamos este software para estudos de associação, também permite considerar vários tipos de características quantitativas, características binárias, e considerar não apenas modelos aditivos, como também modelos que consideram efeitos de dominância, codominância e de epístase, certo? Além disso, na opção de output, muitas vezes a gente não está interessado, por exemplo, em conhecer o efeito significativo de todos os marcadores, senão a gente pode, por exemplo, estabelecer para ele informar apenas os marcadores que foram, para ele apresentar somente os marcadores que atingiram determinado valor de P, certo? E fornece, por exemplo, fornece também intervalos de confiança para todas as estimativas de SNPs. Pode passar. Como eu comentei, né, esse SNP Association permite realizar estudos de associação considerando mais de um marcador, e bem como, com certa limitação, digamos, estudar a interação entre SNPs e avaliar a significância dessas interações. Da mesma forma que o GENABLE, ele permite realizar estudos de associação considerando haplótipos, certo? Sempre via modelos lineares generalizados. Pode passar. E as opções de output que ele fornece em termos de gráficos, elas são um pouco diferentes do GENABLE. Aqui, por exemplo, temos para cada um dos cromossomos, né? Aqui seriam diferentes barras aqui, que os diferentes cores das barras indicam diferente grau de significância em cada uma dessas regiões. Então, digamos, a opção de output dele também é bastante informativa em termos de interpretação de forma global dos resultados obtidos. Pode passar. Outra opção de pacote de R, que pode ser do software R, que pode ser utilizado em estudos de associação. O pessoal está utilizando bastante atualmente este SNP Stats, que basicamente ele desenvolve, né, o mesmo tipo de análise que os software anteriores, certo?
mas aparentemente ele é mais flexível, tem mais facilidade, né, para lidar com grande número de dados, mas basicamente ele tem as mesmas opções de análise e de estudo, por exemplo, da composição genética em termos de frequências, testes de desequilíbrio de ligação, ou mesmo testes de equilíbrio de Hardy-Weinberg, que em relação aos dois pacotes anteriores. E também permite a opção não somente apenas de estudar apenas um loco, como realizar análises de associação considerando haplótipos. Ok? Vou te passar. Existem também alguns outros software que estão disponíveis, né? Que são de livre acesso, que estão fora do ambiente R, ou seja, que, por exemplo, que podem ser utilizados tanto no Windows como no Linux. Existe um software chamado SnipSnap, certo? Que é da Karin Meyer, que é um software que permite estimar os efeitos dos SNPs como efeitos fixos no modelo, certo? E considerando, não somente considerar o efeito do SNP, sino que também lhe permite considerar outros efeitos no modelo, por exemplo, como os efeitos do animal, certo? Então, permite considerar a estrutura do pedigree na análise, né? Então, a gente viu o impacto que tem isso, o impacto que tem o fato de considerar a estrutura do pedigree no resultado das análises em termos de falsos positivos. Mas a principal limitante deste software é que permite considerar apenas um SNP por vez, ou seja, não permite avaliar de forma significativa, por exemplo, considerar vários tipos de SNP ao mesmo tempo. Também está o software IceRAM, que eu não esqueci de colocar, mas também ele permite, acho que se não estou errado, permite considerar vários SNPs. Eu não lembro quantos SNPs permite considerar ao mesmo tempo para estimar os efeitos do SNP em conjunto, né, em uma abordagem de modelo misto. Pode passar, Conde. Outro software que também pode ser utilizado, está fora do ambiente R, né? É o SnipTest, certo? Que ele também permite realizar estudos de associação, tanto no caso de para caracteres tanto binários como quantitativos, certo? Considerando muitas vezes um ou vários SNPs, mas a diferença dos outros softwares é que ele permite realizar inferências ou estudos de associação considerando testes bayesianos, certo? Então, seria um software um pouco diferente em relação ao software às opções que a gente tinha até agora. E além disso, ele está associado, ou seja, ele está associado com software ou programas de imputação. Então, quando a gente, por exemplo, tem vários genótipos perdidos, ou seja, que a gente descartou esse genótipo por baixa qualidade ou porque, por exemplo, a gente está utilizando um painel de baixa densidade, né? Então a gente quer imputar os genótipos faltantes, né? E posteriormente, com esses genótipos imputados, realizar um teste de associação. Então, o SNP, esse software, SNipTest, ele trabalha em sincronia com este software que é para imputar dados, então de forma que ele pode utilizar as saídas do input, né, que é o software para imputar os dados, e utilizar posteriormente essa informação de genótipos imputados para realizar testes de associação. Pode passar, Connie. Depois existe outro software chamado P-Link, que o pessoal está utilizando bastante, né? É um software basicamente que ele é bastante versátil, né? Porque não somente ele permite realizar estudos de associação, sino que também, tanto utilizando marcadores como haplótipos, sino que ele tem outras opções, por exemplo, de estimação do desequilíbrio de ligação. É bastante, se você pode consultar na página, ele tem bastantes opções para a gente trabalhar e mexer com os dados. Ele originalmente foi desenvolvido para trabalhos com humanos, mas
aceita tranquilamente marcadores ou informações genômicas de bovinos, né, porque os painéis são bem menos densos. Ele tem algumas opções interessantes, como, por exemplo, estudar a interação que pode existir entre marcadores e ambiente, certo? Porque ele pode regredir ou estimar, comparar, por exemplo, os coeficientes de regressão, ou seja, as estimativas de um SNP obtidas em diferentes ambientes, né, e testar, em realidade, se existe algum efeito de interação entre o efeito do SNP, né, ou do marcador, e o ambiente, certo? E da mesma forma como a gente tinha visto, no caso dos pacotes R, eles permitem considerar diferentes tipos de modelos genéticos, além do modelo estritamente aditivo. Além disso, ele permite, por exemplo, em relação aos outros software, por exemplo, se eu estou interessado em, tenho uma janela, né, do meu genoma, né, e eu quero estimar nessa janela, nessa região, o desequilíbrio de ligação que existe entre determinados genes, entre determinados marcadores, certo? Então ele tem a opção, né, de informar, tipo, eu quero estimar o desequilíbrio de ligação em determinada posição, certo? Para determinados marcadores. Então ele permite estudar, digamos, tirar fotos ou janelas do genoma, né, e estudar com o desequilíbrio de ligação de determinadas regiões. Bom, o que mais temos, Cone? Bom, e se quiserem mais software, em realidade, para estudos da associação, pode passar. Tem na página... Pode passar. Tem nesta página... tem uma página que ele cita... Tá? Não, agora sim. Estava longe. É nesta página se quiserem consultar, digamos, tem uma lista bastante rica e abundante de software, não somente de software que podem ser utilizados em estudos de associação, como em outros tipos de estudos, sempre dentro de software para analisar dados genéticos e genômicos. Então, está bastante, atualmente, está relativamente atualizada, né, na quantidade de software que a gente dispõe, né, tanto para estudos de associação, como para estudos, por exemplo, de desequilíbrio de ligação, ou, por exemplo, de varreduras do genoma, como a gente viu ontem, ou de estudar a estrutura de diferentes populações. Não sei se tem alguma dúvida ou pergunta em relação ao software. Digamos, tem vários software, pacotes dentro do R também que estão disponíveis, né? Por exemplo, para realizar estudos da associação, mas eu queria somente apresentar, digamos, os software que normalmente são mais utilizados, né, nos trabalhos, né, que podem ser utilizados com dados genômicos. Não sei se o pessoal tem alguma... Não, está dando o problema de novo da sobrecarrega por causa do número de pessoas. Mas já vamos terminar por hoje. Já acabou? Já acabou. Acabou o problema. Esse P-Link, digamos, eu trabalhei bastante com, tipo, para estimar o desequilíbrio de ligação, só que muitas vezes, em realidade, às vezes existem bastante diferenças na abordagem que eles utilizam para calcular o desequilíbrio de ligação. Entendeu? Porque você pode calcular o desequilíbrio de ligação de várias formas, na realidade. Por exemplo, esse software P-Link, né, ele estima o desequilíbrio de ligação, né, a partir da correlação entre os SNPs, que é um pouco diferente, por exemplo, do software que o pessoal de melhoramento animal, né, utiliza para montar ou para calcular o desequilíbrio de ligação. E esse SNP Association, nos trabalhos assim, ele é bastante utilizado, né? Então, a vantagem é que ele está livre, né? Está disponível e pode ser utilizado, né? Mas cada um dos software, tipo, tem algumas vantagens e desvantagens, né? Tipo, em termos de opção, assim, de opções, não existe um software assim, que a gente pode utilizar de forma constante. Vai depender muito, né, da necessidade, né, dos objetivos de cada um.
Nesta página aqui, tem a maioria dos pacotes, tanto, inclusive ele tem aqui, se vocês vão nesta janela aqui, ele abre uma janela no R, e tem dentro do R todos os pacotes que estão associados, por exemplo, para realizar estudos genéticos, tanto a nível de estrutura de população como de associação. Então, estão bastante servidos em relação à oferta de software e de ferramentas para trabalhar com dados genômicos. Ok? Podemos começar às 8h30, que eu acho que o internet de manhã está melhor. Ok, pode ser. Tá, você vai falar. Então, amanhã de manhã a gente começa às 8h30, porque o internet de manhã está bem melhor que de tarde. Eu acho que de tarde já tem mais pessoas usando e fica caindo mais. Então, a gente vai começar às 8h30 amanhã de manhã, ok? Ok. E, como eu te falei, a gente está tentando resolver um link para a quinta-feira no FASU. Uma segunda opção é que a gente vai gravar a reunião e disponibilizar os links iguais que a gente está fazendo com as outras aulas. Mas a gente pede que as pessoas tenham calma e que a gente vai informar amanhã o que vai ser feito sobre a transmissão do workshop na quinta-feira, ok? Obrigada, até 8h30 amanhã de manhã. Até amanhã.